no trânsito, mas ele falou que vai tentar chegar. E o presidente está em viagem a Belo Horizonte, resolvendo problemas internos da Câmara. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 29ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 75/2013, João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando de suas prerrogativas, requer à mesa, ouvido do auto plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a sua interferência junto à Aviação Cidade do Aço, visando a possibilidade da criação de seção até Caiçara, horário que faz o itinerário Barra Mansa versus Campo Grande, com saída às 21 horas da rodoviária de Piraí, pois os usuários que embarcam neste horário para as respectivas localidades pagam R$ 7,42 o valor da passagem. É constatado por este vereador que nos horários que fazem as linhas para Itaguaí, Paracambi e Duque de Caxias, tem seção Caiçara, cujo valor da passagem é R$ 2,10. Lembrando que muitos usuários que moram em Caiçara e Serra das Araras e que trabalham no comércio de Piraí, muitas vezes, se não todos os dias, saem tarde do trabalho e são obrigados a pagar R$ 7,42 no horário das 21 horas, custo esse que não condiz com a realidade de um trecho de apenas 10 quilômetros, nem com a realidade dos salários recebidos pelos usuários. Sala das Sessões, 22 de maio de 2013. Indicação número 362/2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, vereador no uso de suas prerrogativas legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, junto à secretaria competente, a viabilidade de se pavimentar com Unistem, pavimentação articulada intertravada, a Servidão 2, localizada no bairro Jaqueira, neste primeiro distrito. A servidão acima é um local de grande acesso dos moradores daquela localidade. Todavia, quando os dias de sol o dia de sol fica com muita poeira e quando chove torna-se intransitável por causa da lama que ali se forma. Além de ser uma reivindicação antiga, também uma questão de estética e funcionalidade, razão pela qual entendo plenamente justificada a presente proposição, esperando do chefe do Executivo Municipal as providências para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 27 de maio de 2013. Indicação número 363/2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação do telecentro de informática e de um sistema que possibilite aos moradores captarem sinal de rede sem fio wireless do programa Piraí Digital nas futuras instalações do complexo esportivo do bairro Rosa Machado, primeiro distrito deste município. A necessidade do mundo moderno obriga as crianças, jovens e adultos a estarem cada vez mais antenados com a tecnologia e os avanços da atualidade. E essa solicitação vem de encontro aos anseios da população daquela localidade. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Indicação número 346/2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar à secretaria competente que seja providenciada a colocação de 3 quebra-molas na rua Alberto Paiva, em Santanésia, distrito deste município. A colocação dos quebra-molas acima solicitados torna-se necessária em virtude dos abusos de velocidade por parte de motoristas e motociclistas desavisados que põem em risco a vida dos transeuntes, principalmente crianças e idosos, causando grande preocupação a todos os moradores daquela rua. Faça o exposto, aguardando o excelentíssimo senhor prefeito municipal atendimento à presente solicitação. Indicação número 365/2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja encaminhado expediente legislativo à secretaria competente para que seja providenciada a reforma e ampliação das instalações da unidade de saúde do bairro Rosa Machado, primeiro distrito deste município. A reivindicação acima vem de encontro aos anseios dos moradores e funcionários daquela unidade de saúde em virtude do crescente número de usuários, o que com a ampliação das dependências atenderá satisfatoriamente a demanda, melhorando na qualidade do atendimento à população. Certo do seu pronto atendimento, aguardo providências por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação número 366/2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa,
no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que este determine junto à secretaria competente a viabilidade de se fazer um estudo para tornar mão única a Avenida Tancredo Neves, antiga Avenida Beira Rio, neste primeiro distrito de Piraí, e fazer demarcação para estacionamento em diagonal naquela avenida. A presente reivindicação visa atender aos reclamos dos motoristas que circulam pela via, a qual, em alguns horários, torna-se intransitável devido ao grande fluxo de veículos e, por ser mão dupla, muitos carros ficam estacionados por longo período. Com essas mudanças, a pista de rolamento ficará livre e aumentará o número de vagas para estacionamento sem causar grandes transtornos aos que por ali circulam. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguarde Sua Excelência, senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Indicação número 367/2013, José Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que este determine junto à secretaria competente a viabilidade de se fazer reforma na praça situada à Rua Estevão e melhoria da iluminação pública naquela rua e na quadra existente ao lado da referida praça, no bairro Vila das Palmeiras, neste primeiro distrito. A presente reivindicação visa atender os reclamos dos moradores que, devido à falta de manutenção e limpeza naquela praça, ficam impossibilitados de utilizar esta área para o seu lazer. Enquanto a Rua Estevão é a referida quadra, essas estão com as lâmpadas dos refletores necessitando de troca, pois no horário noturno traz grande insegurança aos que ali frequentam. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguarde Sua Excelência, senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Indicação número 368/2013, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador com assento nesta Casa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente que seja feita com mais frequência a coleta de lixo na Rua da Granja, em frente à Igreja Assembleia de Deus, no bairro Caiçara, neste primeiro distrito, bem como a instalação de mais 3 latões de lixo naquela comunidade. A solicitação contida no preâmbulo desta visa atender os reclamos dos moradores e fiéis do referido bairro, pois o lixo fica acumulado naquele local, exalando mau cheiro e proliferação de insetos, além de um péssimo aspecto. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, determinações cabíveis para o seu pronto atendimento. Indicação número 369/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja determinada a secretaria competente a implantação de iluminação pública num pequeno trecho da Rua Herbert de Souza, no centro de Piraí. Um pequeno trecho desta rua está sem posteação entre o DER e a SEDAI, até a Rua Capitão Manuel Torres, que fica na escuridão, colocando em risco os alunos que estudam no turno da noite e os fiéis que voltam de igrejas onde fazem suas preces e orações. Face ao exposto, aguardamos do excelentíssimo senhor prefeito municipal providências no sentido do seu pronto atendimento a este justo reclamo. Indicação número 370/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a reativação da trilha da Mata do Amador, com o respectivo ponto elevado de observação na sede deste município. A trilha da Mata do Amador atende aos alunos da rede escolar municipal interessados nos conhecimentos gerais e também da importância da preservação do meio ambiente. E o mais importante, serve como atração de turistas que visitam o nosso município, gerando emprego e renda. Faça o exposto, aguardando do excelentíssimo senhor prefeito municipal providências no sentido do pronto atendimento a este justo reclamo. Indicação número 371/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja determinada a secretaria competente a colocação de postes de iluminação pública e reativação de lâmpadas no Cruzeiro, no bairro Cruzeiro, na sede deste município. Pude constatar a escuridão naquele local onde foi construído um conjunto habitacional. Como não tem luminosidade, pode facilitar diversos tipos de delitos, que poderão ser evitados com a execução da presente indicação. Face ao exposto, aguardamos do excelentíssimo senhor prefeito municipal as providências no sentido do pronto atendimento a este justo reclamo. Sala das Sessões, 27 de maio de 2013. Passaremos para o grande expediente. Para uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Vereador Alzemiro dos Santos Dias. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, o povo presente. Sempre a gente está aqui nessa tribuna, fazendo, às vezes, o uso da palavra, no sentido de a gente trazer
esclarecimento à nossa população naquilo que nos atinge. A gente vive hoje uma situação que, como o mundo hoje está globalizado, qualquer coisa que aconteça na Grécia, na Espanha, em termos econômicos, em termos de comércio mundial, do Mercosul, indiretamente nós também somos afetados. E isso a gente tem observado que é um efeito dominó. Então, algumas coisas que se passam, a gente às vezes foge um pouquinho até da esfera municipal, porque a nossa vida, ela hoje está integralizada através até dos meios de comunicação. Hoje você consegue ter contato com o mundo inteiro em tempo real, através da internet, e isso traz um conhecimento muito vasto da nossa população, que até eu fico muito contente da Câmara hoje poder estar transmitindo as nossas sessões aqui, que isso leva um conhecimento àquelas pessoas, às vezes não têm disponibilidade de tempo para poder estar assistindo a gente aqui do trabalho de cada representante, e isso faz com que a gente socialize um pouco das informações, traz um amadurecimento político muito grande. Tudo isso a gente tem visto que é em prol de um mundo melhor, de uma vida realmente que traga uma evolução aí em termos de vida, de alcance de futuro, que a gente vive o presente sempre pensando no futuro, que nossos filhos, nossos netos tenham realmente um mundo um pouco melhor. Hoje, pela parte da tarde, nós tivemos aqui uma audiência pública muito boa, uma audiência pública que veio trazer um relatório de prestação de conta da gestão da saúde. Realmente, Piraí hoje investe uma soma elevada aí do seu orçamento para poder prestar o serviço de saúde à nossa população. Eu fiz 2 perguntas à nossa secretária aí de saúde, em cima daquilo o porquê que às vezes a gente está gastando 10% a mais do que determina a Constituição Federal para poder cuidar da saúde da nossa população. E ela me disse que realmente é o baixo investimento em termos tanto de Estado quanto o que vem da União faz com que o Tesouro Municipal tenha que realmente estar disponibilizando uma soma muito maior. Porque a gente utiliza o dinheiro em saúde, a gente tem a saúde preventiva e a saúde corretiva. O porquê que Piraí, às vezes, consome aí em torno de 36.400.000 reais. O porquê que a gente está usando tanto assim a saúde que eleva essa despesa a esse valor? Isso ela estava me explicando que, infelizmente, devido à própria União não ter como estar bancando a totalidade até diretamente disso, ela estipulou um limite, que é o 15%, mas aquele limite ali é como se fosse o mínimo. Se você quiser investir mais, igual o Piraí está fazendo, a gente pode estar investindo mais. E a segunda pergunta que eu fiz para ela, a gente sabe que os pacientes portadores de AIDS têm hoje um custo muito alto para o município. E na relação que foi apresentada, nós temos aproximadamente, porque ficou um caso ainda a ser confirmado, tem o portador de HIV e tem o da AIDS. Só que naqueles que fazem tratamento, apareceram como 8 pessoas que fazem tratamento pelo município e não são moradores do município. Como a gente sabe que um paciente custa muito caro a nossa rede pública, eu fiz essa pergunta a ela. E ela trouxe a explicação que isso é devido ao lado da solidariedade humana e que existe até um cruzamento hoje através de um cadastro único que praticamente a gente tem a obrigação de cuidar dessas pessoas também, mesmo não sendo residente do município de Piraí. Então, foram as 2 perguntas que eu acrescentei na hora que ela fez a explanação. É um relatório bastante extenso, todas as explicações, inclusive do Hospital Flávio Leal também, gasto com pessoal, com manutenção, custeio, com os tratamentos de alta complexidade, a parte dos exames por imagem hoje, que requer uma soma alta, que é tomografia, mais a ressonância magnética, e a gente faz a maior parte desses exames sendo pela parte da rede particular. Hoje, infelizmente, esses aparelhos, além de ser uma soma muito alta, a gente não tem como estar pagando o custo de um aparelho desse. São aparelhos, geralmente, que são vindos da Holanda, lá da Philips, vem da Siemens, lá da Alemanha, e isso é uma soma muito alta de investimento para o município, então não tem como o município estar arcando com um custo tão alto desse. Mas a audiência pública foi muito boa, né? A gente tem um relatório, acho que foi disponibilizado a todos os vereadores dessa casa. Saindo desse tópico, eu queria comentar com vocês, o vereador, a gente quando aqui imbuído dessa função parlamentar, é a mesma coisa que acontece com a atividade em Brasília, tanto no Senado quanto no Congresso.
E tem um artigo aqui da nossa lei orgânica que diz assim: vereadores são invioláveis no exercício do mandato, na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. É importante a gente colocar isso aqui para vocês. Quando nós estamos imbuídos numa tribuna dessa, todas as nossas opiniões que a gente pode colocar aqui, nós somos invioláveis. Não existe crime naquilo que você está expondo com essa democracia plena que nós vivemos. E a gente tem visto, às vezes, em alguns momentos, a gente tem que ter uma situação em que a imprensa tem o direito de crítica dela até um certo limite. Tanto que muitas vezes a gente vê a imprensa e pode ser arguída até judicialmente. Isso a gente não quer criar um clima aqui desfavorável para a atuação da imprensa, de maneira alguma. Mas o cidadão que está hoje como representante do povo, ele tem que ter essa imunidade para que ele realmente tenha imparcialidade na hora que sobe uma tribuna para fazer as suas colocações. Então, eu queria colocar para meus pares, eu sou solidário com todos vocês, principalmente meu companheiro Zé Paulo. A gente aqui tem parcialidade, podemos opinar. Hoje nós temos, por obrigação, fiscalizar o nosso executivo. Podemos fazer isso com a maior imparcialidade do mundo, tem aí Ministério Público, tem os próprios meios de comunicação. Eu, por exemplo, a gente pode chamar aqui, qualquer secretário está aqui, chamar o secretário para ele sentar aqui um dia para vir dar esclarecimento. A gente pode chamar o prefeito, ou através de informação chamar, ele tem aqui uma obrigação a dar a essa casa. Nós temos um poder independente. A gente pode observar, por exemplo, isso é uma coisa simples, as obras que são executadas no município. Vem aqui o valor total da obra com os aditivos, que geralmente sempre acontece os tais aditivos. Vamos ver a metragem quadrada, o valor da obra, vamos dividir, vamos falar, ó, isso custou tantos R$1.000 o metro quadrado dessa obra. Dá para você fazer um parâmetro, saber se aquela obra, se tem algum superfaturamento ou não tem. A qualidade das obras, hoje, a semana retrasada eu não pude, mas companheiros meus estiveram nessa visitação. Nós somos ali, imbuídos daquele espírito, para estar vendo o recurso público da forma que está sendo investido, se a obra vai atender a qualidade daquele tipo de trabalho. Hoje, por exemplo, a gente pega assim, a rede pública de ensino tem 6.883 alunos. Me dá a planilha aí, quanto que foi de merenda gasto em 2012. Eu vou dividir pelo número de eletivos, pelo número de alunos, e sei quanto custou cada merenda daquela. E sei, vou falar para o prefeito, tem gasto além disso aqui. Então, nós temos ferramenta o suficiente para ver esse orçamento nosso com a transparência de uma lupa. Você vai enxergar qualquer tipo de desviozinho que tem nessa parte aí, dessa prestação de serviço. Então, companheiros vereadores, nós temos realmente um instrumento na nossa mão maravilhoso, é fiscalizar os recursos públicos da forma como estão sendo investidos, seja lá no saneamento, seja na saúde, seja na educação. A educação, inclusive, no meu ponto de vista, é a única forma que existe da gente dar cidadania, da gente dar um poder de independência entre a distribuição de renda, a colocação de um cidadão no mercado de trabalho, para que ele possa competir com dignidade no concurso público, para que ele possa ter um emprego na iniciativa privada. Eu sempre imaginei, nós hoje estamos vivendo um momento aí dificílimo. Eu trouxe até uma revista ali que eu posso colocar para vocês. Um minuto, vereador. A empresa da qual eu trabalho, ela hoje está pegando a Baixada Fluminense, onde tem a área de concessão da SEDAI, para fazer entrega à iniciativa privada. Eu sempre disse que a maior dívida social que existe da empresa onde eu trabalho é com a Baixada Fluminense, porque tem uma comunidade pobre e nem água, em pleno século XX, século XXI, que já estamos lá, a gente não tem o direito a esse líquido precioso na Baixada Fluminense. Eles estão agora vão fazer uma cisão, pegar aquela parte da Baixada Fluminense e entregar para um Odebrecht, para um Eike Batista, ganhar dinheiro em cima daquela camada de pessoas humildes. Então, eu coloco para vocês que nós temos que trabalhar a consciência política e ver realmente aonde nós queremos chegar. Através da educação, é a melhor forma que nós temos na nossa consciência de trazer uma melhor distribuição de renda, de trazer conhecimento, para que as crianças do amanhã não estejam atreladas a nenhum princípio de opressão, de pressão política para quem quer que seja. Nós precisamos realmente investir pesado na educação, que vai ser o grande trunfo das futuras gerações e desse país nosso virar também uma grande potência mundial. Obrigado aí.
Vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Boa noite, presidente, demais colegas, público presente, internautas. O meu amigo Alzimiro, ele tem palavras que são bem colocadas sempre. Apesar do nosso poder que nos cabe de fiscalizar, de comentar, falando de mim, eu posso dizer que abriria até mão de certos poderes, porque não é admissível certo tipo de coisa. Eu tenho um edital aqui do jornal Folha do Café, tenho até que parabenizar e me colocar à disposição para que a gente possa tomar certas atitudes, porque ninguém pode falar em verdades quando não são. Tá aqui a tribuna. Perdão. Parlamentares utilizam o seu precioso tempo da tribuna para agredir, ameaçar e tentar desqualificar o trabalho da imprensa. Eu acho que um parlamentar que ameaça, seja lá qualquer imprensa ou qualquer um, esse é caso de polícia. Isso tinha que chamar a polícia e prender. Eu acho que uma pessoa dessa não pode estar convivendo no meio, principalmente quando diz respeito a um parlamentar e agredindo qualquer cidadão, não precisa ser imprensa ou qualquer um. Então, eu acho que é um caso de polícia. Que se todas as câmaras do Brasil fosse online igual a nossa, seria fácil comprovar esse tipo de atitude. Graças a Deus que a nossa é assim, né? Qualquer sessão que foi falada aqui pode se comprovar tudo que foi dito, e eu acredito. E eu vou tomar qualquer atitude o dia que eu ver um companheiro meu aqui ameaçando alguém, falando mentiras, inventando coisas deles. Então, eu quero parabenizar e me colocar à disposição desse jornal, para que, se quiser tomar alguma atitude contra qualquer um aqui, não sei se foi nesse plenário, de repente foi num plenário vizinho, alguma coisa, que eu estou aqui solidário e gostaria muito que isso virasse denúncia de polícia. Tinha que prender uma pessoa dessa. Uma pessoa não pode ficar ameaçando só porque tem um poder, né? Porque nós temos a função de fiscalizar e temos um monte de fiscais, que, infelizmente, nós somos o telhado de vidro, né? Todo mundo atira pedra. Todo mundo atira pedras. Só que o dia que a pessoa vira o telhado de vidro, aí quer reclamar. Então, eu sou favorável à verdade. A verdade tem que ser dita a qualquer um. Não importa se vai doer, porque todo mundo tem medo da verdade, né? Aqui está até dizendo aqui, quando o título é que eu tenho que colocar, ó. Quando a verdade dói em um político. Na verdade, a verdade dói em todo mundo, porque muita gente não gosta de ouvir a verdade. Eu sou defensor da verdade. Quando eu estiver errado, eu gostaria, por favor, que alguém me mostrasse que eu estou errado. Seria uma das melhores maneiras de eu tentar me corrigir. E acho que todo mundo deveria ser dessa maneira. Então, fica aqui o meu apoio ao jornal Folha do Café. Se for qualquer um dos meus companheiros aqui que ameaçou o jornal, que denigriu a imagem de um trabalhador, estou aqui prontamente para poder ajudá-los, né? E dizer que vou trabalhar sim. Vou trabalhar fiscalizando, vou trabalhar colocando as palavras, talvez não muito bonitas, porque eu acho que não existe a profissão político, ou pelo menos não deveria existir. E nós temos que procurar melhorar cada dia. Eu, como sou calouro, a primeira vez que eu me envolvo de verdade na política, certamente vou aprender muito, como tenho feito na minha vida inteira. Tentar aprender para poder ajudar, para poder me tornar uma pessoa melhor. Então, eu
Com certeza, vou procurar fazer tudo o que eu puder para melhorar. Mas vou cobrar também de todos, que a responsabilidade é de todo mundo. Seja ela o executivo, o legislativo, ou o público qualquer. Outro dia mesmo eu comentei na outra sessão a respeito de alguns barulhos que tinha aqui no nosso plenário. Eu não fiz isso para criticar ninguém, fiz isso para moralizar, porque nós temos que entender que a cada lugar existe lugares para todas as coisas. Nós que temos que fazer no horário certo, no lugar certo. Então, eu vou defender sempre a verdade, vou procurar estar sempre do lado de quem estiver do lado bem e vou sempre criticar o mal. Se eu for entendido diferente, eu peço que me perdoem, mas eu não vou deixar de falar nunca. Muito obrigado. Vereador Enderson da Silva. Boa noite, presidente, vereadores e público presente. Eu sempre peço para os amigos justificarem as minhas faltas às terças-feiras, em função de um curso que começou no mês passado, se encerra no meado do próximo mês. Esse curso ele começou na parte da manhã, de 10 a 1 da tarde. Aí houve mudanças e agora está das 18h30 às 21h30. E a primeira parte desse curso, a primeira fase, ela terminou, que é a parte escrita. Eu tive a felicidade de ter um trecho de uma redação que foi feita como conclusão dessa parte escrita do curso, onde foi pedido a todos os participantes do curso que tratasse de um tema que fosse de interesse da comunidade, que envolvesse a educação. Eu escolhi falar sobre o sistema de cotas no Brasil, tendo em vista que esse sistema está completando 10 anos, né, no Brasil, e vou deixar aqui para vocês uma reflexão, que é uma parte da redação que fiz, e tive a felicidade de ter essa redação selecionada entre as melhores, ficou entre as 3. Vou ler para os senhores. Buscando amenizar os prejuízos causados com as falhas no nosso sistema de educação, o governo implantou o método de cotas. Esse sistema nos revela cada vez mais que o conceito educacional aplicado é incapaz de incluir a maioria. É preciso que se faça muito mais pela educação. Os números mostram que a tão sonhada igualdade ainda está distante. Os exemplos dos cotistas bem-sucedidos sensibilizam, porém, a maioria dos alunos da rede pública continuam excluídos. Quando a gente fala em exclusão, pode parecer, mas as crianças não estão na escola, não estão estudando, então elas não estariam excluídas. Por quê? Elas têm essa oportunidade de estar na escola, mas a exclusão ela ocorre de diversas formas. Pode ser através da qualidade do ensino, pode ser da merenda escolar, que proporciona ao aluno uma condição dele ter nutrientes o suficiente para manter o seu corpo físico e a sua mente de uma forma que ele possa competir com aqueles que têm essa facilidade, ou seja, que os pais têm condições de tratar dessa forma. Então, a escola pública de qualidade, ela deveria alcançar todos esses índices, esses parâmetros. Daí, essa palavra excluídos, que é tão triste de se dizer quando a gente pensa num país tão rico, igual ao Brasil. E por que excluídos? Porque lá na frente, quando eles tentam acessar uma faculdade, eles não competem em pé de igualdade, porque têm os seus direitos, de certa forma, diminuídos, quando eles não conseguem competir com os alunos de escola pública para estudar, dar sequência também numa escola pública. Os alunos tentam uma vaga na escola, né, numa faculdade federal, e eles não conseguem concorrer com aqueles alunos que estudaram a vida inteira numa escola particular. Então,
para justificar essa palavra dentro, né? Porque até no dia que eu fiz a exposição desse texto, eu fui questionado. Poxa, mas as crianças não estão na escola? Como o senhor pode classificar que elas estão excluídas? Excluída no sentido de futuro, de poder concorrer em pé de igualdade. Boa noite. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 21/2013, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a ementa. Dispõe sobre a criação da função pública do mediador educacional nas unidades de ensino da rede municipal e dá outras providências. Os senhores vereadores que o aprovam, mantenham como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 22 de 2013, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a ementa. Altera os quantitativos do quadro pessoal constantes da lei número 768, de 24 de dezembro de 2004. Os senhores vereadores que o aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 23/2013, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a ementa. Acrescenta dispositivos à lei número 810, de 13 de dezembro de 2005, e dá outras providências. Os senhores vereadores que o aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 24, 2013, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a ementa. Dispõe sobre a regulamentação da atividade de mãe social no município de Piraí e dá outras providências. Os senhores vereadores que o aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Vereador Alzimiro dos Santos Dias. Hoje eu fiz 3 indicações. Uma eu acho da maior importância, que é a reativação da trilha da Mata do Amador. Ela, além do lado de recreativo, ela traz também uma série de conhecimentos. Eu sei que diversos alunos já tiveram a oportunidade de conhecer aquela Mata do Amador, fica aqui no centro da cidade, e sem dúvida nenhuma que os próprios turistas, quando podem, tinha lá um ponto de observação, uma coisa muito bonita. Eu acho que nosso município precisa realmente de reativar essa trilha que tinha ali naquela mata, porque, além desse lado recreativo, também traz bastante conhecimento aí para nossas crianças que precisam estar realmente conhecendo de perto ali a beleza natural que tem aqui, tão pertinho ali, a Mata do Amador. Fiz também um pedido lá no Cruzeiro, eu tive lá, tive a oportunidade, eu fui numa pessoa lá que trabalha para minha esposa lá, e eu fui na casa dela, por acaso eu passei por ali e vi que realmente a escuridão lá, gente, chega a dar medo na gente. Lá é um ponto até que algumas pessoas até vão lá para poder fazer o visual, a visão que a gente tem aérea lá de cima, que é bastante um ponto alto. Aqui em Piraí é muito bonito nessa parte, então eu achei que realmente aquele cruzeiro que tinha lá, que era todo iluminado, hoje não existe, está todo ele apagado, e a iluminação ali é muito deficiente. Então eu vi que ali hoje é um conjunto habitacional que foi feito lá para atender essa nossa camada de pessoas mais humildes, e vi que realmente precisa ali dar uma atenção da nossa gestão do executivo aí para poder resolver aquele probleminha ali, que é coisa bastante simples. Hoje nós temos uma empresa aí terceirizada, a PCL Luxtin, ela tem um contrato com o município de Piraí, ganha para isso e realmente está deixando um serviço bastante deficiente, porque o número de pessoas que têm me procurado na rua para reclamar de problema da iluminação pública é muito grande. Muito grande, eu acho que realmente a gente tem que dar uma questionada aí nessa empresa, porque o serviço que ela está prestando não é um serviço de qualidade. Hoje está levando os recursos do município de Piraí, uma empresa estabelecida aqui em Pinheiral, e não tem tido a retribuição pelos valores que é pago a ela. A notícia que eu tinha falado sobre o problema do saneamento na Baixada Fluminense, essa revista, a Revista Veja, eu recebi ontem. E aí eu queria só dar uma lida aqui para vocês terem assim, uma ideia de como, às vezes, algumas situações são importantes para a camada social, principalmente a Baixada Fluminense, que é onde é uma região bastante humilde e que vai sofrer consequência bastante grave com relação a isso. Cisão e privatização, é na coluna Panorama Radar, Lauro Jardim.
Sérgio Cabral já tentou um IPO, abertura de capital da SEDAI, a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Não deu certo, agora decidiu cindi-la. Até o fim do ano fará um leilão de privatização, privatizando o pedaço que serve a Baixada Fluminense, região pessimamente atendida pela estatal. Eu trabalhei em Belford Roxo, vi que realmente lá a população não tem acesso ao elemento mais essencial à vida, que é a água. Realmente a distribuição é péssima. Infelizmente, nós vivemos na região sudeste, em pleno século XXI, aquela população não tem um abastecimento regular de água. Isso realmente, eu acho assim... Por isso que eu falei que era uma dívida social de grande porte, uma dívida social muito grande com a Baixada Fluminense. E chama a atenção de vocês, observem, por exemplo, a importância de Piraí num cenário político, em termos até que a gente observa nacional. Nós temos um vice-governador, Luiz Fernando Pezão, futuramente futuro governador desse estado. A gente tem um secretário de Ciência e Tecnologia, que mexe com todo o ensino técnico de segundo grau, Gustavo Tutuca, hoje é o nosso secretário, é deputado eleito e licenciado, e hoje é um secretário que mexe com todo o ensino técnico aqui do nosso estado. E temos hoje o prefeito, presidente do consórcio intermunicipal de saúde do Médio Paraíba, que é o CISMEPA, nós vimos ainda até estar no informativo oficial do município, a importância dele estar hoje presidindo um consórcio que vai atender 12 municípios. Então, vocês observam um cenário político, como essas pessoas têm uma relevância nessa pirâmide social. Isso eu digo para vocês assim, um na área de educação, é o Gustavo, um na gestão do executivo do Estado, é o Luiz Fernando, e um na parte de saúde, que é até médico e hoje é prefeito desse município. Então, são áreas que realmente merecem toda a atenção. Eu tenho até dito aqui, o Anderson acabou de falar aqui sobre a situação das cotas para a inclusão social. A gente observa o Brasil, a tal crueldade nessa distribuição das nossas riquezas é tão grande que ela interfere na educação. A educação hoje, por que fez esse sistema de cota? Era um sistema de inclusão daqueles que eram os menos brancos, porque negros e pardos não tinham praticamente oportunidade. A gente viu lá hoje, Joaquim Barbosa é o presidente da Suprema Corte, mas são casos raríssimos. Você vai nas Forças Armadas, eu servi em 76, eu olhava assim, um corpo de cadete, soldado tinha bastante, mas o corpo de cadete você não via ninguém da raça negra, ninguém, no corpo de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Então, eu acho que realmente... E a gente observou um detalhe, vocês observem, por exemplo, as universidades federais é toda elitizada, só entra filho de rico, não tem um filho de pobre lá, pode ser um ou outro que era incluído. Então, se fez o ProUni para tentar ajudar essa desigualdade social gritante que tem nesse país. A gente observa, por exemplo, a classe médica é toda elitizada. Quem é dos nossos mortais aqui que consegue pagar uma faculdade de medicina para o teu filho? Só os ricos. Por isso está faltando médico. Por isso está faltando médico. Não existe oportunidade para os pobres. Como é que um pobre vai estudar medicina? Pagando 5 mil por mês de mensalidade, mais o custeio desse aluno na faculdade. É praticamente impossível. Então, se fez o sistema de cota para tentar dar um meia equilibrada para poder os negros, os pardos, os mais humildes, poder ter uma bolsa do ProUni para poder estudar, gente. Você veja o limite que se chega. Então, precisa investir pesado em educação. Porque aí, quando a base, aquilo que a gente fala assim, se você faz uma casa e faz uma fundação bem feita, ela vai sustentar para o resto da vida. O aluno, nas primeiras séries, tem que ser bem educado, porque ele, sendo bem educado, ele vai dar um resultado maravilhoso lá na frente. E o que a gente tem observado? Os ricos vão para aqueles bons colégios particulares, se preparam, chega lá em qualquer vestibular, seja onde quer que seja, ele vai ocupar todas as vagas dos cursos de medicina. Os pobres, infelizmente, vai ficar tendo que ir para uma faculdade particular, não pode cursar medicina, porque é um absurdo, né? Hoje é impossível, praticamente, a gente ver quem pode pagar 5 mil de mensalidade. Então, gente, essa política de cota veio para tirar um pouco do desequilíbrio com essa maldade que é a distribuição de renda nesse país. Então, a gente precisa realmente pensar, o Brasil precisa evoluir, a gente tem que realmente, hoje a gente fala assim, falta médico.
Mas falta médico por quê? Porque os coitados das pessoas humildes jamais terão um dia oportunidade para se tornar um médico. Por quê? Mensalidade das faculdades e as universidades federais praticamente era uma coisa exclusiva só dos ricos, porque eles se preparavam nos melhores colégios, vai para o vestibular e consegue a sua oportunidade. Então, tudo isso que a gente discute aqui, a gente traz essa socialização dessas informações para a gente poder realmente estar aqui no dia a dia. A gente observa assim, gente, não precisa ir muito longe. Depois vamos fazer um perfil, como é que é o nosso secretariado municipal. Observem como é que é a árvore genética da distribuição dos cargos das nossas secretarias aqui. Observem. Vamos ver se realmente tem gente ali que, às vezes, está gerando um pouco mais de oportunidade para essas classes mais carentes, mais humildes. Vamos dar uma socializada, vamos discutir isso. Então, eu considero, a nossa Câmara de Vereadores precisa realmente se debruçar em cima de orçamento público. Parabéns lá o Anderson, que está fazendo lá uma preparação muito boa. A gente precisa trabalhar muito uma coisa que chama piso salarial. Eu vi muito o Suplicy falar lá no Congresso Nacional sobre aquele programa de renda mínima. Programa de renda mínima é esse mata-fome, às vezes, que hoje chama Bolsa Família. De vez em quando você vê um tumulto aí nas caixas econômicas aí, porque a gente precisa realmente trabalhar nesse município um programa de renda mínima. Precisamos trabalhar uma qualificação profissional para poder nossos filhos não ficarem dependentes de favores políticos. Precisamos trabalhar na fiscalização do orçamento público para a gente ajudar o nosso município. Vamos ajudar o Executivo nesse aspecto. Como é que é a entrega do nosso dinheiro na iniciativa lá que está uma empresa prestando um serviço? Hoje nós temos duas obras grandes aí, entregue com uma empresa lá de Cabo Frio, que não tinha a mínima capacidade técnica para executar. Aquela empresa não tinha qualificação técnica para poder executar as duas obras que pegou. Praticamente 1 milhão de cada obra dessa. Então a gente precisa estar ajudando o nosso município, precisamos estar ajudando o Executivo. Isso vai fazer com que nós desenvolvemos uma atividade aqui que o nosso eleitor vai se sentir orgulhoso se nós estamos fiscalizando o dinheiro dele, que vai lá na saúde, que vai lá na empresa que está fazendo uma obra. Precisamos realmente observar todos esses detalhes, que isso nos valoriza e ajuda a ter a participação popular com essa Casa Legislativa. Sem dúvida nenhuma, estamos aqui no sentido de construir um Piraí cada dia melhor, um Piraí para um futuro, para as futuras gerações melhor. É isso, gente. Muito obrigado. Vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Eu queria parabenizar o ECO pela sua atitude, seu curso, pela sua redação. São pensamentos iguais a esse que todos deveríamos ter, para que nós pudéssemos ter não uma igualdade, mas pelo menos um equilíbrio maior entre nossas classes. O Alzimiro todo dia bate nessa tecla e ele tem razão quando fala isso. Acho que cada um de nós deveríamos procurar sempre bater nessa tecla para a gente tentar não a igualdade, que isso é praticamente impossível, mas pelo menos uma menor desigualdade. As cotas foram criadas, eu tenho certeza que no intuito de ajudar as pessoas que não têm condições, mas o meu ver é que é discriminação. Não deixa de ser uma discriminação criar cotas. Você acaba, eu vejo assim, você acaba dizendo que a pessoa não tem condições, aquele grupo, aquela raça, não tem condições de ser melhor, então eu tenho que pegar ele. Isso para mim é discriminação, quando todos deveriam ter as mesmas condições. Eu sei que isso está longe de acontecer, mas nós temos que começar aqui de baixo, embora nós somos políticos pequenos, né, chamados da classe pequena, os grandões estão lá no Planalto. É lógico que eles deveriam estar cuidando de muito mais que a gente, mas não quer dizer que nós temos que nos calar e achar que eles têm que fazer o dever e nós ficarmos aqui quietos. Temos que falar sim. Hoje a gente está falando para o mundo inteiro. Isso pode muito bem ajudar. Muito pouquinho, mas pode. Então nós temos que falar isso sempre aqui. Ter essa igualdade, melhorar essa diferença que existe muito grande entre um e outro. Eu acho que todos, né, é lógico que tem uma classe, umas pessoas que não querem crescer nunca. Acham que tá bom, tá legal, estou comendo, estou bebendo, tá legal.
Mas a maioria eu tenho certeza que quer crescer, quer colaborar, quer fazer alguma coisa melhor, quer dar uma vida melhor para os seus filhos, para os seus familiares. E nada melhor que a educação. Se fosse investido mais em educação, certamente essa desigualdade seria bem menor. Eu tenho visto o prefeito trabalhando nisso aí, e eu acho que ele vai conseguir um resultado, pelo menos no nosso município. Nós vamos conseguir uma melhora nisso aí. Eu queria comentar sobre as indicações que eu fiz. Uma foi da quadra e da pracinha, que é ao lado dela. Quando a gente faz indicação, ou pelo menos quando eu faço no intuito de ajudar, porque as pessoas me cobram. Então, quando a pessoa me cobra, eu tenho que passar para o executivo. E a outra é a mão única da Beira Rio. Não tem condições mais de ter os dois sentidos naquela avenida. Estaciona um carro, só cabe 2 carros lá. Um que passa e um que está parado. O que pode ser feito lá é fazer um estacionamento em diagonal, de maneira que fica uma pista livre e um sentido só. Isso resolveria uma parte do problema de estacionamento de Piraí, que você não consegue estacionar um carro mais no centro. E também o desconforto de você estar indo com o seu carro, ter que parar, ter que dar ré, ter que trepar na calçada para que o outro possa passar. Então, eu acho que a Secretaria de Transporte deveria estudar isso direitinho. Eu acredito que existe um estudo que vai mudar muita coisa em Piraí, mas eu queria acrescentar essa minha ideia aí. Quem sabe isso vai ajudar alguma coisa, eu acredito que sim. Muito obrigado. Vereador Charles Torres Dias. Boa noite, senhores vereadores, munícipes presentes. Queria me utilizar desse espaço, desse tempo, para fazer alguns breves comentários, iniciando pela fala agora do nobre vereador Russo, no que diz respeito ao trânsito na Beira Rio. Repito, existe um projeto pronto que contempla tudo isso, inclusive essa questão, que foi uma questão bastante discutida à época. Eu participei dessa ideia e a proposta é de se fazer realmente mão única, porque não há como comportar o volume de carros, principalmente porque há também ali uma demanda de carga e descarga, né, que os mercados e outras lojas se utilizam da Beira Rio, os carros que vêm fazer a entrega dessas lojas se utilizam da Beira Rio para estacionar e descarregar. Então, realmente, a coisa já se tornou insuportável. Tem que se fazer alguma coisa. Há uma proposta, há um interesse do Executivo nesse sentido. Isso foi colocado há cerca de alguns dias, onde, possivelmente, eles estarão colocando em prática, estão estruturando a casa para isso, para, então, poder executar, colocar em prática o projeto. Vamos torcer para que isso ocorra. Queria pegar um gancho também na fala do nobre vereador Alzimiro e dizer que eu, nobre vereador, eu tenho algumas colocações, às vezes, e por vezes sou mal interpretado. Talvez eu não me faça bastante claro e eu não seja objetivo bastante para fazer com que as pessoas entendam realmente o que eu quis dizer. Mas, especificamente nesse caso, eu faço questão de comentar que uma vez comentei aqui sobre a questão das cotas. Eu nunca fui contra as cotas. Pelo contrário, eu acho que é um meio de inclusão, sim. Eu simplesmente era contra o sistema e a forma de administração que havia sido implantada para a implantação do sistema de cotas. Eu sei que a questão do Bolsa Família é um programa que repercutiu muito na imprensa nos últimos dias, quando um boato foi lançado de que o Bolsa Família iria acabar. E houve uma correria, então, à Caixa Econômica, às caixas econômicas do Brasil, para que essas famílias fossem retirar, né, os recursos destinados ao Bolsa Família. Eu acho que isso é um paliativo, eu não condeno, eu acho que foi um programa importante do governo Lula, mantido pela presidente Dilma.
E eu acho que é de grande importância para a sociedade. Eu só acho que ele não pode se eternizar. Nós temos que investir na educação, nós temos que fazer com que as pessoas tenham condições para estarem disputando o espaço, o mercado de trabalho no futuro. Nós estamos vendo as filhas do Bolsa Família virarem mães do Bolsa Família. E dentro em breve serão avós do Bolsa Família. Eu acho que o processo, né, ele tem que ser invertido. Nós não podemos ficar o tempo todo alimentando com paliativos como esse, com bolsas. Nós precisamos realmente oferecer condições para que a sociedade possa se desenvolver de uma forma mais organizada, buscando, assim, então, um equilíbrio que nós precisamos, principalmente de ordem financeira e, consequentemente, social. Quanto à questão das obras, eu já fui muito crítico em relação a esse assunto e gostaria de me posicionar novamente. Quando a gente faz alguns comentários que atinge, né, diretamente a administração, que atinge o executivo, ele pode ser interpretado, às vezes, de uma forma errônea. Eu sei da seriedade, do comprometimento que havia, repito, com as administrações passadas, no que diz respeito à contratação de serviços, à contratação de obras para o município. Sei também que, em alguns casos, havia até falhas, espremiam tanto, enxugavam tanto, que depois até faltava mais um adendo aqui, um recurso ali, para poder concluir a obra. Eis o motivo, em algumas situações, de se pedir o aditivo. Mas a questão maior não está aí, porque, por mais séria que seja a administração, por mais organizada que ela esteja, por mais rígida, severa que ela seja, ela tem que se submeter à lei. A Lei 8666 é a lei que rege o regime de contratações no país. Qualquer empresa que atenda às exigências da lei, ela se habilita a participar de uma licitação e, consequentemente, se habilita a ser vencedora. Uma vez participando, ela terá a chance de ser vencedora. O problema maior está aí, na qualidade dessas empresas, na capacidade técnica dessas empresas. Hoje, para na área da construção civil, você tem que ter, exigido, você tem que estar registrado no CREA. O CREA é um órgão fiscalizador, gerenciador, que cuida do assunto. Você tem que ter um profissional qualificado. Um não, vários, dependendo do tipo de obra. A empresa tem que comprovar a sua capacidade técnica e financeira para participar. Existe uma falha muito grave na Lei 866, que é a questão da capacidade de endividamento que não se fala, não se comenta. A empresa se habilita desde o momento que ela atenda até 10% do valor licitado. Se ela tem um capital social na ordem de R$1 milhão, ela pode participar de uma licitação até 10 milhões. 10 milhões e R$1 ela não pode, porque ela só se habilita até ali. Ok, mas essa empresa não fica, ela fica à vontade, em condições de participar de outras 10 licitações, se ela quiser, neste mesmo valor. Ou seja, ela comprovou a capacidade técnica dela, financeira, tendo um engenheiro e tendo capital social para participar daquela de 10 milhões. Mas se ela pegar outras 10 obras de 10 milhões, a sua capacidade técnica vai atender? Aquele seu engenheiro, único engenheiro, vai atender essas 10 obras? Então, isso é um erro, é uma falha a ser corrigido, na minha opinião, humilde opinião, a ser corrigido. E nós enfrentamos, então, empresas como essa de Cabo Frio, que chegam aqui, eu não quero desqualificar a empresa, foi citado o nome, eu vou seguir o exemplo. Chega aqui, participa da licitação, se habilita e ganha. O prefeito não tem o que fazer. O secretário não tem o que fazer. Se ele cumpriu com todas as exigências do edital, ele está habilitado. O que ele vai prestar de serviço depois é uma outra história. Aí nós temos que fiscalizar, aí nós temos que cobrar. Aí o executivo tem que aplicar sanções penais legais, aquilo que é cabível. Nós falamos aqui a semana passada sobre uma obra que não foi iniciada. O nobre vereador Darley não pôde vir hoje, mas com certeza ele já deve ter alguma posição para nos dar. Por que a obra não foi iniciada? O que faltou para a obra ser iniciada? Então, a questão é, nós temos que ter uma fiscalização mais rigorosa, porque, infelizmente, vereador Zimiro, o executivo ele fica meio que de mãos amarradas. Ele não pode escolher, eu vou dar a obra para essa empresa aqui. O sistema que nós temos de contratação, você tem a carta convite, até R$150 mil, você faz um convite, mas você é obrigado a publicar.
Ainda que eu não seja convidado, a minha empresa, a empresa X, não foi convidada. Eu, tomando ciência da existência do edital, eu posso pedir o convite e participar. Mas valores acima, quando passa a ser uma UTP ou uma CO, uma concorrência, aí você publica e vem gente do Brasil inteiro. Se for uma CO, então até empresas internacionais podem participar. A questão é a fiscalização da execução dos serviços e tornar a empresa inidônea quando ela não cumprir com o que está contratado. Então, nós precisamos realmente ser mais eficientes no que diz respeito à fiscalização. Quanto à contratação, nós estamos, infelizmente, de mãos amarradas. E só para concluir, não sei se já estourei o tempo, acho que ainda não, o presidente ainda não falou, nós falamos hoje aqui sobre a liberdade de expressão. E eu acho que é de vital importância para que o processo democrático continue evoluindo. Nós precisamos ter o direito de ir e vir. Nós precisamos ter o direito de falar. E estamos sujeitos à crítica. Assim como criticamos, podemos ser criticados. Isso faz parte do processo. Mas não justifica, o que não justifica, o direito à liberdade de expressão é você ser grosseiro, desagradável, mal educado, né, e desrespeitoso, principalmente. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando. O senhor Roberto Requião, ex-governador do Paraná, hoje senador da República, todos devem ter acompanhado o noticiário, morreu, né, o presidente do Grupo Abril Cultural, Roberto Civita, né, de 76 anos, faleceu ontem. E o senador Roberto Requião fez o seguinte comentário: não há mal que sempre dure. Eu vou precisar do óculos. Se é que eu trouxe. Não há mal que sempre dure. A morte de alguém jamais me causaria alegria. Mas no que diz respeito ao empresário Roberto Civita, também não me traz nenhuma tristeza. Esse é um senador da República falando de uma figura, ainda que seja uma figura que o desagrada, mas um dos nomes mais importantes, talvez, né, da história, da publicidade, do jornalismo no país. Um minuto, vereador. Obrigado, está encerrado. Vereador João Roberto Ladeira. Boa noite, presidente. Júnior Dentista, que está substituindo o presidente Prico, vereadores presentes e público presente. Eu queria falar em curtas palavras e em pouco tempo a respeito o que houve hoje aqui à tarde, onde a Secretaria de Saúde mostrou a prestação de contas referente ao ano passado. E, para enriquecer as palavras da secretária, parabenizar a secretária Conceição, pelo menos no meu entendimento, foi prolongado 1h30 de explicações, mas foi uma coisa bem clara, bem entendida por quem estavam aqui. Foram apresentados 86 slides, poderia ser uma coisa muito maior, mas ela tentou resumir ao máximo para que pudesse o povo entender e nós vereadores também. Para enriquecer a palavra da nossa secretária, eu tenho a liberdade de falar porque ela chegou a citar, quando o nobre vereador Alzemiro fez uma pergunta a ela, o porquê dos gastos de 10% a mais no orçamento que estava disponível para a secretária, para a secretaria. E ele citou também, porque num dos slides aqui foi mostrado que 8 pessoas, né, que não eram do município, havia sido contemplado no atendimento aqui em Piraí. Não estou dizendo que a pessoa que eu vou citar seria uma pessoa da minha família, mas ela deixou bem claro que essa sobra desse orçamento justamente seria para atender pessoas de outro município, onde ela citou que a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, onde muitos municípios não passa o valor integral para poder ajudar o município ou o estado. Exemplo disso, o meu irmão, no mês de novembro, ficou 4 dias no hospital Rocha Faria, em cima de uma maca sem colchão,
uma maca sem colchão, aquela, não sei se vocês conhecem maca sem colchão, aquela coisa gelada. No quarto dia, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, eu tentei ao máximo a não pedir ajuda a ninguém. Já que meu irmão morando no Rio de Janeiro, minha família do Rio de Janeiro, eu não me sentia à vontade de pedir uma ajuda aqui ao nosso prefeito, vendo que o hospital tem leito sobrando, vendo que a nossa saúde é de excelência. Então, no último dia, não havendo mais recurso, meu irmão dizendo que iria falecer ou vir a morrer se continuasse no Rio de Janeiro, eu pedi à Conceição uma ajuda, e a ajuda foi essa, através do prefeito, autorizaram trazer meu irmão, onde ficou 17 dias internado aqui no Hospital Flávio Leal, foi muito bem atendido, foi feito todos os exames necessários. A minha família, que vieram aqui por 3, 4 vezes, andaram o hospital, visitaram o hospital, foram nos leitos, foram na pediatria, andaram o hospital todo e duvidaram que no estado do Rio de Janeiro houvesse um hospital igual o de Piraí. Não acreditaram. Entraram, um irmão meu chegou a entrar na companhia desse meu irmão e chegou a dizer que estava dentro de uma espaçonave, dentro de uma área de tecnologia que fora do normal. Isso aí foi o comentário da minha família. E, por exemplo, hoje a minha filha ficou 40 minutos numa fila de espera. Levei ela para o hospital para fazer todos os exames pré-operatórios, ficou 40 minutos para fazer exame de sangue. Uma radiografia levou 25 minutos. Então, eu tenho certeza que nós temos uma qualidade hospitalar de excelência aqui no município de Piraí. Então, quando a Conceição, o Luiz Antônio, autorizou a vinda do meu irmão aqui para esse hospital, foi o que foi dito. Eu acho que o socorro não deve ser negado a ninguém, né? Desde que haja condições de receber uma pessoa de outro município. Mas, infelizmente, no dia 25 de dezembro, houve o falecimento do meu irmão, mas Deus sabe o que fez, né? Chegou a hora dele, não tinha mais como usar de recurso. Então, eu quero agradecer, parabenizar a secretária Conceição, parabenizar toda a secretaria dela, parabenizar o Hospital Flávio Leal pela excelência, a qualidade que é a saúde aqui no município de Piraí. Acredito que possa melhorar mais, possa, mas hoje, atualmente, quem mora aqui em Piraí deve tirar o chapéu para o prefeito, para a secretária, porque se você for para o Rio de Janeiro enfrentar uma fila, exemplo, não é porque eu sou vereador, eu marquei uma consulta sexta-feira para um otorrino, quarta-feira, 10 horas da tarde, 10 horas da manhã eu vou ter essa consulta. Então, o tempo de espera de uma consulta, se for no Rio de Janeiro, é de 3 a 6 meses de espera. Então, mais uma vez, eu parabenizo o prefeito e a secretária pela excelência na qualidade de saúde aqui no município de Piraí. Muito obrigado. Antes de finalizar, eu vou fazer uso da palavra para expor alguns pontos e esclarecer outros em relação à reunião do Sindicato dos Funcionários Públicos de Piraí na última quarta-feira. Apesar de ter tido alguns problemas durante a campanha eleitoral com a presidente do sindicato e sentido da parte dela uma certa indiferença em relação à minha pessoa, fiz minha parte e compareci à reunião. Havia no local cerca de 40 funcionários e muitas reclamações. Assim como disse lá, volto a dizer aqui. Infelizmente, ainda sinto muito um clima de animosidade e uma certa mágoa política. Foi-me dada a palavra e, com toda sinceridade, disse que tinha ido com o coração aberto e com o ouvido atento para todas as reivindicações dos que lá estavam. Muito foi falado, porém notei uma certa dificuldade na formulação das reivindicações. Muitas coisas ditas, algumas que poderiam ser usadas para avançar na questão salarial e na melhoria da qualidade de vida do funcionário, e outras que só serviram para inflar os presentes de forma negativa, sendo até usado mesmo de informações que não correspondem com a verdade, dentre elas que o prefeito e os vereadores votaram aumento de 20% em seus salários. Quero esclarecer que esta Casa não fez votação para aumento do Legislativo e nem para o Executivo, no ano de 2013, e que este referido aumento foi votado em 2012 pela Câmara de Vereadores que antecedeu a atual. Ainda no meu discurso, fiz referência à votação
do aumento dos funcionários e justifiquei novamente o meu sim. Infelizmente, naquela reunião e com os funcionários presentes, essa fala não foi bem recebida. Porém, afirmei que não sou vereador de gabinete, que meu mandato é na rua, junto aos munícipes e demais funcionários. E quando dei o meu voto favorável, deu uma resposta à grande maioria que esperava por isso, pois o não naquele momento não significava nenhuma outra proposta imediata. Votei sim, consciente e com a certeza de ter feito o mais correto no momento. Tentei explicar que o prefeito está avaliando a possibilidade do abono, caso a receita volte a subir, e que futuramente será nos apresentada a proposta de plano de cargo e salário das outras classes. Porém, fui interrompido diversas vezes e preferi não insistir com a discussão. Relatei minha opinião sobre uma questão para possível solução da renegociação amigável da dívida dos funcionários, numa ação conjunta entre Câmara e Executivo, junto aos bancos. Aí sim, dando a possibilidade dos funcionários de resolver, numa questão mais imediata, o problema do endividamento. Quero deixar claro que não fugirei às minhas responsabilidades quanto representante da nossa população e dizer que irei em todas as reuniões, tendo sido convidado ou não, e que sempre tentarei fazer intermediação entre funcionários, Poder Legislativo e Executivo, a fim de alcançar a melhoria, o fortalecimento e a valorização do nosso maior patrimônio, o funcionário público. Obrigado. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 28 de maio do corrente ano, à hora regimental.